Fala pessoal, beleza? O objetivo do vídeo de hoje é discutir um tema meio cabeludo aí, que é a venda de bots. Eu tenho me posicionado bastante contra a venda de bots, geralmente, porque eu tenho visto produtos de baixa qualidade sobre essa coisa e eu penso que um dia eu posso querer vender. Então, eu trabalho com as minhas opiniões para fazer com que esse mercado seja mais saudável, né? Por enquanto não tenho essa intenção e talvez eu venha a descobrir que não vale a pena vender. Aliás, eu acho muito provável que eu venha a descobrir isso por conta de questões da liquidez, que muita gente já discutiu e eu já discuti bastante aqui no canal também. Então, eu tenho conversado com muitas pessoas e o que eu quero falar aqui hoje é de um problema que algumas pessoas demonstraram em conversas comigo. Já me chamaram no Telegram, no pessoal, várias vezes para conversar sobre venda de bots e perguntar a minha opinião, se eu achava que uma coisa valia ou não. E aí algumas pessoas com uma compreensão melhor do processo, do que estavam fazendo, e outras sem uma concepção muito básica sobre o gasto do dinheiro que estão propondo de fazer, né, na compra desses bots, e aí eu vou discutir isso. Assim, né? Então é um vídeo para quem tá meio tateando ainda aí, não entendeu muito bem o que são os bots e se vale a pena comprar ou não. Não é um vídeo assim para quem já compreendeu essa relação que existe entre o lucro esperado de uma determinada coisa que você vai comprar e a quantidade de dinheiro que você vai investir, e é isso que eu quero então discutir. Então, antes de entrar na discussão de fato, eu quero falar de uma coisa que eu acho que é uma verdade que dói. Eu já conversei sobre isso com algumas pessoas e as pessoas ficaram um pouco chateadas quando eu falei isso, porque nós nos acostumamos a chamar a pessoa que aposta de trader, né? Só que nós não somos traders, nós somos scalpers, que seria o termo, né, que é a tradução mais aproximada lá na Inglaterra, para o termo de cambistas. Né? O que nós fazemos na Betfair não é trade, é uma operação de câmbio. Né? O BEC e o lei são como duas moedas diferentes que se valorizam e se desvalorizam ao longo do jogo. E nós fazemos então a troca, nós compramos em BEC para vender em lei. Quem trabalha com dólar, quando vê a escada da Betfair, entende exatamente o que está acontecendo ali, entende exatamente que aquilo é uma opção, uma operação de câmbio. Então, não é à toa que a parte da Betfair onde nós fazemos esse suposto trade é chamada de exchange, né? Quem já viu aí as casas de câmbio, por exemplo, na rodoviária de São Paulo tem uma, né? Quem já viu as casas de câmbio vai ver lá que a casa chama câmbio exchange, né? Porque é exatamente esse tipo de operação. A tradução do exchange para o português, no caso, né? Seria então câmbio. Algumas pessoas ficam um pouco chateadas com isso, porque trader tem assim uma grande, como eu posso dizer, um grande prestígio, né, na nossa sociedade hoje, uma sociedade que tem falado muito dessas opções de compra, venda de ações e venda de ativos e não sei o que mais. Isso tem um prestígio muito grande. E aí, quando as pessoas começaram a aplicar alguns desses raciocínios nas apostas, começou-se a chamar então as pessoas que trabalhavam ali na Betfair de traders. Mas infelizmente não é isso que nós somos. Nós não somos traders, nós somos scalpers, né? Então, existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas, que é a concepção de mercadoria. Quando uma pessoa compra uma ação, quando ela compra um título, ela compra de fato uma mercadoria, né? Uma coisa que será depois então vendida, né? É um, digamos assim, é um objeto que ele não é tão real assim, mas ele tem o seu tipo de realidade específica. Enquanto a operação de câmbio, ela é uma operação apenas de desvalorização e valorização do dinheiro. Não existe transformação do dinheiro em mercadoria no caso. Então é por isso que nós não somos traders.
E aí, eu estou falando disso para discutir o quê? Que existe uma diferença de formas econômicas aí. No mundo das apostas, a gente tem duas classes bem distintas de coisas, principalmente na Betfair, que oferece uma API para que se desenvolva produtos de acordo com o sistema dela. Então nós temos duas atividades que são aí muito diferentes. Uma é a operação feita por cada um de nós no mercado. Então nós que trabalhamos com as apostas, nós somos operadores desse mercado, somos operadores de câmbio. Nós ficamos ali trocando, valorizando, desvalorizando dinheiro, fechando a posição quando é interessante ou não, quando a gente está em lucro. E existe outra diferença, outra classe de forma, né, são as mercadorias que auxiliam a gente nessas operações. Então o Layback Bot é uma mercadoria que auxilia a operação de câmbio. O layback normal, né, o layback software, é uma mercadoria também, um produto que auxilia essa operação. Os grupos de tip também são, porque a pessoa te passa ali uma operação, uma determinada operação, te diz na hora que tem que fechar, se tem que fechar ou não, e nesse caso a venda dos bots seria também uma mercadoria que auxilia o câmbio no mercado, então, da Betfair. E eu estou falando disso porque essas duas formas elas têm substâncias que são profundamente diferentes e isso é muito importante para entender quando investir nestas coisas ou não. O dinheiro que a gente usa para o câmbio ele cresce de acordo com as nossas escolhas e aquilo que a gente faz no mercado. Então, quando nós estamos ali trabalhando em um determinado jogo, nós temos um capital, nós colocamos esse capital, uma determinada quantidade desse capital no mercado, e de acordo com o nosso objetivo, de acordo com a variação positiva ou negativa e os métodos que nós temos, nós fechamos ou abrimos novamente operações e tudo isso resulta no final do jogo, quando o mercado é fechado, em um lucro. Dependendo da posição que você abriu e fechou, você pode estar em green e pode estar em red. Essa é a sua atividade. E o dinheiro que é usado para comprar as mercadorias e os auxílios, ele não é variável como o dinheiro que a gente utiliza na Betfair, ou como os ganhos que nós temos na Betfair. Ele é fixo. E ele depende daquela pessoa que vai oferecer o produto para a gente, a pessoa que vai colocar um preço, e a nossa vontade de contratar isso ou não. E aí o que acontece? Quando eu converso com as pessoas, com algumas pessoas, parece que elas não percebem muito bem que existe um custo nessa aquisição dessas mercadorias que está diretamente relacionado ao lucro que essa mercadoria pode trazer para ela ou não, e a banca dela também, a quantidade de dinheiro que ela tem investido ali na Betfair. Então essas duas atividades são duas atividades econômicas que elas são profundamente diferentes e elas não podem ser confundidas. O dinheiro que você ganha na Betfair com as operações de câmbio não tem a mesma propriedade, não tem a mesma volatilidade do dinheiro que é utilizado para as mercadorias que você vai comprar para te auxiliar, então. Então é por isso que nós temos no mercado das apostas mais vendedores do que operadores de fato, né? Se a gente abrir aí o YouTube e pesquisar e ganhe dinheiro ou entre no grupo tal, você vai achar milhares e milhares e milhares. E todo dia tem mais gente oferecendo grupos, entradas em grupos, mensalidades, grupos de tips e tudo isso mais. É porque o capital da operação de câmbio ele é extremamente variável e o capital da negociação de mercadoria ele é real e ele é controlável. Então, conforme as apostas estão crescendo no Brasil, mais e mais mercadorias vão aparecendo no mercado para auxiliar esses operadores. Algumas boas, outras ruins. Eu não estou dizendo que as mercadorias são no todo ruins, né? Mas só que o que não muda é que quem vende mercadorias para os operadores tem os ganhos muito mais seguros do que aquele que utiliza essas mercadorias. E isso é aquele ponto substancial que eu estou falando, que é muito diferente, né? Aquilo que você colocou no cartão de crédito, você não vai conseguir não pagar.
e aquilo que o seu dinheiro que está no mercado ali da Betfair, que está na sua conta da Betfair, na sua banca, num mês você pode ganhar, no outro mês você pode não ganhar. Só que o que é seguro e que é certo é que a conta do cartão de crédito vai vir e vai descontar aquele dinheiro que você já pagou. Então esse gasto que você tem com as mercadorias, ele é constante. Enquanto o capital que está ali na Betfair para crescer da sua banca, ele não é constante, não há segurança nenhuma de que ele seja constante. Ele é extremamente variável. Então, o que que eu, como operador de mercado, eu, por exemplo, que não vendo nada de fato, o que eu devo observar quando eu vou adquirir uma mercadoria que facilite as minhas operações na Betfair? Essas mercadorias elas vão seduzir a gente porque elas são promovidas por técnicas de marketing. Então, a pessoa sempre vai te mostrar o melhor resultado. Você sempre vai ver algo como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. É por isso que geralmente as pessoas que não vendem nada é que são as mais seguidas, assim, né? Porque muitos já foram enganados, muitos já foram tapeados por esses produtos e depois encontraram um lugar no qual se fala de tudo que é bom e de tudo que é ruim de forma aberta, porque as pessoas que vendem, elas sempre estão na defensiva, elas sempre se colocam como se estivessem sendo atacadas, elas estão preocupadas, porque elas estão num ambiente de marketing, elas precisam promover o produto. Então é por isso que elas estão sempre preocupadas e estão sempre desequilibrando as discussões, estão sempre arrumando problemas, causando nas discussões, porque elas precisam defender o produto, é uma atividade econômica diferente. Eu e outro operador conversando, a gente pode falar bem, falar mal de tudo. Mas eu e um vendedor conversando, a relação é completamente diferente. Ele só vai falar bem do produto dele e vai tentar me descredibilizar se eu falar mal do produto, porque a perspectiva dele é o marketing, não é a discussão qualitativa sobre alguma coisa. Né? Então, eu, como operador, não posso nunca perder de vista a percepção de que o dinheiro que eu pago nas mercadorias das apostas que eu utilizo não pode ser superior àquilo que eu consigo extrair nas operações de câmbio. Se eu gasto, então, no caso, né, mais com as mercadorias do que eu ganho com as operações, eu estou perdendo capital. E é isso que eu já conversei com umas 4 pessoas e que eu percebi que elas não estavam assim compreendendo. R$ 10, R$ 20 que sai da sua conta no mês é gasto. Não importa o que está acontecendo. Se você tem uma perspectiva, por exemplo, de aprender, que você está utilizando esse dinheiro para aprender, aí é uma outra história. Só que se você está pagando, por exemplo, 3 bots lá no Layback por mês e não está ganhando dinheiro, isso é perda de capital. Você parece que você está, de alguma forma, trabalhando para aumentar a sua banca, mas você não está. Você está, na verdade, perdendo dinheiro. Porque aí a sua banca está ali crescendo linda, vamos supor, R$ 10 por mês, você está animado com aquilo, só que você está pagando R$19,90 por mês, você está perdendo R$ 9 aí todo mês, que você poderia, né, se não estivesse perdendo ele, colocar na sua banca e ganhar mais, porque a sua banca é maior, de acordo com as porcentagens que você trabalha de stake, você entraria com mais no mercado. Então, eu percebi que, conversando com essas pessoas, que elas não tinham considerado isso aí muito bem. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de contas que a gente tem que fazer na hora de pensar se comprar um bot vale a pena ou não. Então, né, vou dar aqui o exemplo 1 de compra de bots. E aí eu estou trabalhando nos 3 exemplos a ideia dos gastos em 1 ano. Porque, para mim, 1 ano no trade já é um tempo muito longo para uma coisa não mostrar resultado. Para mim, essa é a minha opinião pessoal. Outras pessoas podem fazer essa conta com 2 anos, com 3 anos, aí vai de cada um. Essa aqui é a minha perspectiva, né? Então vamos supor que tem um vendedor que está me oferecendo 3 bots por R$ 500. O preço mensal desses bots, se eu dividir esses R$ 500 que eu paguei em 1 ano, dá R$ 41,66. O preço mensal da mensalidade do Layback Bot, que eu tenho que pagar todo mês, para esses 3 bots, é de R$ 19,90. Então, para recuperar esse investimento que eu fiz, e aí é um investimento de fato, né, porque eu estou comprando, estou adquirindo 2 mercadorias e estou
com a perspectiva de que essas mercadorias me criem valor, né? Então, de fato, isto é um investimento. Em um ano, esses bots precisam me garantir por mês R$ 61,56. Não adianta eu achar que ganhando R$ 40 e achando que a minha continha está subindo ali, que eu estou ganhando dinheiro. Porque aí, esses 20 e poucos reais, eu estou tirando de outro lugar. Estou tirando da minha conta bancária. Estou tirando de um dinheiro que era para eu pagar uma outra coisa, até de um dinheiro que era para eu tomar um sorvete, que se dane, mas eu queria tomar o sorvete e não vou tomar porque eu estou gastando esses R$ 20 para pagar, né, esse produto, para que esse produto que eu esperava que ele me desse esse determinado rendimento, e ele não está me dando. Né? A gente passa para o exemplo 2. Vamos supor então que tem um vendedor oferecendo 5 bots por R$ 100. O preço mensal desses bots é R$ 8,33. O preço mensal do layback, né, de 5 bots, é R$ 29,90. Então, para recuperar esse investimento em um ano, os bots precisam me garantir R$ 38,23 mensais. Então, né, dependendo da gestão que esse vendedor de bots indica para a gente, de ser feita do tamanho da nossa banca, a gente tem que pensar também se a gente tem banca para trabalhar, por exemplo, com 1% e ganhar esses 38,23 mensais. Então é outra coisa que tem que se preocupar. E aí eu não posso falar nada porque a banca de cada um é um valor, né? É uma coisa que cada um tem que calcular aí individualmente, na sua realidade. No exemplo 3, se o cara me vende 10 bots por R$ 100, esse preço mensal é de R$ 8,33, só que o preço mensal do Layback Bot é R$ 49,90. Então, para recuperar o investimento em um ano, esses bots precisam me garantir R$ 58,23 mensais. Aí veja a situação. No exemplo 1, a gente gastou R$ 500 com os bots, a gente gastou R$ 500 com 3 bots só. E precisa ganhar R$ 61,56. No exemplo 3, parece que a coisa saiu muito mais barata, porque foi R$ 100 só que eu paguei em 10 bots, só que dá praticamente a mesma coisa que eu preciso ganhar mensalmente para não estar perdendo dinheiro. Então, isso é uma coisa que precisa muito se observar. O layback ele é baseado em números de bots. E existe um raciocínio também econômico por trás do layback, que com certeza foi feito por uma pessoa que entende disso, por uma pessoa que sabe como essas coisas funcionam, porque o layback quer dar lucro e não tem nada de errado nisso. O que tem de problemático aí é a pessoa que não sabe, a pessoa que não entende e está às vezes gastando dinheiro mensalmente e achando que está ganhando dinheiro. Então esse é um raciocínio que eu acho que todo mundo precisa ter em vista na hora de entrar nessas coisas aqui. Então, partindo para o objetivo principal do vídeo, é pensar então, quais seriam então umas dicas para comprar bots? Então, a primeira dica que eu daria é, você precisa ter claro para si, para você, em quanto tempo pretende recuperar o seu dinheiro e se esse produto atende às suas expectativas. Como eu falei, para mim tem que recuperar em um ano. Então, se o bot não oferece isso, para mim não vale, não tem valor. Mas é a minha realidade. De acordo com a minha história dentro do trade, foi o que eu aprendi, foi o que eu entendi do trade. Então essa é a minha realidade. Para mim é um ano, para você pode ser 2, 3, não sei. O vendedor ele precisa provar que o bot é capaz de produzir mensalmente o valor superior ao seu custo. Não confie sem os resultados reais. O que a gente mais vê são aí os vendedores de bots colocando exemplos dos bots trabalhando com R$ 2 e vendendo o bot como se ele conseguisse trabalhar com 100. E a realidade a gente sabe que é um pouco mais complicada, quem já colocou stakes maiores para trabalhar no layback bot. Então, o primeiro que tem que ter os resultados reais para comprovar que o bot funciona é o vendedor, não é você. Não é você que vai fazer a experiência para dizer se ele trabalha com o capital que você pretende trabalhar ou não. Então, não confie sem esses resultados reais.
E o vendedor ele precisa provar que há liquidez necessária para a operação que o bot faz, inclusive sendo transparente com o número de vagas que ele vendeu. Quantos vendedores de bot aí vocês conhecem que já disse quantas vagas ele pretende vender? O dinheiro que tem na Betfair é infinito? Eu posso fazer um bot e vender 1000 cópias? E todo mundo vai trabalhar e todo mundo vai ganhar dinheiro? Você já pensou nisso? Tem gente que, né? Talvez na hora que a pessoa se interessa em comprar, a pessoa vai lá e fala assim, ó, eu vendi só 2, essa aqui é a terceira e agora acabou. E aí quando ela fala que vai parar de vender, ela para de vender mesmo, né? Ela não vende mais, não continua vendendo, não continua a vender. Então, né, tô dando um exemplo aqui disso que eu acabei de falar. Se um grupo de 3 bots trabalha cada um com R$ 5 para atingir o lucro desejado. Então o cara te provou que trabalhando com R$ 5, o bot paga aí o bot é capaz de produzir um determinado valor mensal aí. E se o vendedor pretende negociar 3 vagas para esse bot, o mínimo que esse vendedor tem que fazer é apresentar umas sequências de operações nas quais ele prove que o bot conseguiu entrar com R$ 20 no mercado. R$ 5 dele, da stake dele, mais R$ 15 das outras 3 vagas que ele está vendendo. É o mínimo. Aí, claro que precisa ser até um pouco mais, porque vai ter um guloso ali que vai aumentar, vai colocar uma stake maior do que R$ 5, mas isso já é para mostrar a fragilidade dessa venda desordenada, que está baseada só na confiança. E pensar também que alguém que comprou esse bot não vai compartilhar com outra pessoa, né? Porque sempre tem aquela história assim, né? Eu vou compartilhar. Um comprou e vai dizer assim: eu vou compartilhar só com meu amigo está precisando de ajuda. Aí só que aí os 3 que compraram, os 3 fazem isso. Aí as 4 pessoas que estavam usando o bot já viram 7. Então, se o vendedor ele não consegue te provar que o bot consegue entrar com pelo menos R$ 20 no mercado, se ele não te apresentar sequências aí de entradas do bot, talvez aí com segurança, sequências de R$ 100, provar que o bot consegue trabalhar com R$ 100, eu acho muito complicado, viu? Muito complicado mesmo. E o que eu vejo aí na maioria, eu nunca tentei comprar nenhum, né? Mas o que eu vejo a maioria mostrando aí é bot fazendo operação com R$ 2. E, né, nunca confie em nada sem provas. E nem confie principalmente em usuários satisfeitos, nos relatos de quem está feliz com o produto que comprou. Porque eles podem ser perfis fakes do vendedor. Já discuti esse caso aí num vídeo passado, né, de vendedor que admite aí que tem gente trabalhando para ele ou que tem perfil fake dentro de grupo para rebater críticas que fazem aos produtos que vende. Então, por fim, né, a última dica que eu dou aqui é a seguinte: a primeira regra para você ganhar dinheiro é proteger o seu capital. Essa é a primeira regra. Se você está com R$ 1.000 dentro da Betfair e está gastando, tirando ali da sua conta do seu cartão de crédito todo mês R$ 100 de produto e não está ganhando esses R$ 100 na Betfair, você está perdendo dinheiro. Né? Você está perdendo dinheiro. Se você se propôs a aprender a ser uma pessoa que trabalha com apostas, então você tem que entender assim, ó, eu vou colocar R$ 1.000 na Betfair e aí vou gastar mais R$ 1.000 como forma de aprendizado. Se eu aprender dentro desses R$ 1.000 aí que eu estou gastando extra, beleza. Se eu não aprender, eu tiro o dinheiro da Betfair, desisto e tal. Então você tem que proteger o seu capital. Você nunca pode subtrair a sua responsabilidade de analisar as mercadorias, então auxiliares que você pretende comprar e principalmente nunca deixar de ter objetivos. Não existe colocar dinheiro e esperar para ver o que vai acontecer, tá? Se você não consegue, aí falando do layback bot, se você não consegue estabelecer objetivos nos seus ganhos nos bots, é porque você não conhece esse produto e o potencial dele. Não conhecer é o primeiro passo para ser enganado. Então, estude e se informe antes de colocar o seu dinheiro. Estou falando que você precisa virar trader profissional, não, tá? Você precisa ver muita coisa aí de gente que trabalha com isso de forma séria e quanto essas pessoas gastam, né? Quanto essas pessoas colocam. Eu estou trabalhando com esses bots há 1 ano e 3 meses, ou 1 ano e 4 meses, não sei, e passei os primeiros bots para R$ 10
Para R$10 de stake eu passei os primeiros bots agora, em 1º de janeiro. Passei agora, comecei a trabalhar com R$10 agora. No passado, quando eu estava mais doido aí, quando eu não estava entendendo muito bem o que eu estava fazendo, eu cheguei a colocar R$100 de stake para trabalhar num lei 0 a 1. E ele não conseguia entrar com a stake toda em vários jogos. Então tem que ter muito cuidado e muita atenção com esse tipo de coisa, né? E eu estava então, né, conhecendo, entendendo, mas agora eu já conheço, já sei como é que a coisa funciona e estou tentando te dar uma dica aí, beleza? Então é isso aí, até a próxima, um abraço.